Agora a gente vai falar um pouco sobre o console de gerenciamento, né, do Vivo Cloud. Deixa eu só clicar aqui para lá. O roteiro da aula, basicamente, a gente vai ver como faz o registro, né, e o login inicial lá na plataforma lá do Vivo Open Cloud. Vai dar uma navegada aí pelo console de gerenciamento, né? Vai brincar com o IAM, que é o Identity Access Management, né? A gente vai criar umas contas para poder utilizar, né? E brincar um pouco lá no console, né? E vai ter alguns exemplozinhos aqui iniciais. Depois a gente vai ter aulas mais detalhadas sobre SS, mas nessa primeira aula aqui a gente vai pelo menos criar um SS do zero, com base na imagem do Ubuntu lá disponível. Vai botar um serviçozinho Node.js lá para rodar, abrir a porta no grupo de segurança, atribuir um IP e checar no browser se a página da gente está rodando, tipo um Hello World, para a gente colocar um primeiro sitezinho aí para rodar lá na plataforma. Então, o primeiro passo para fazer o registro lá e ter acesso ao Vivo Open Cloud, hoje ele está disponível apenas para empresas aqui no Brasil, né? Esse serviço da Huawei é através do Vivo Open Cloud. Então, você acessando esse site Vivo Empresas, né? Cloud, Open Cloud, você consegue solicitar para criar uma conta e ter acesso ao serviço do Vivo Open Cloud. Para isso, os dados necessários da empresa, né? No caso, o nome do responsável, o CPF do responsável pela empresa, o celular para contato, e-mail e CNPJ, né? Por enquanto ainda é um processo burocrático, né, aqui no Brasil, na Vivo Open Cloud, mas na plataforma internacional da Huawei, lá você pode criar a conta instantaneamente e utilizar, só que como é disponível apenas na China e em algumas outras regiões, para quem utiliza aqui no Brasil, às vezes não é muito viável. Então a forma de utilizar a nuvem da Huawei aqui no Brasil é a Vivo, né? Então, hoje a gente faria essa contratação via empresa. Então, chega uma fatura para você, tipo uma fatura de celular, com serviços que você consumiu durante o mês, e você pode pagar via boleto essa fatura. Então, depois de um prazo que eles dão de até 72 horas, né, eles vão fazer a análise da empresa, CNPJ e tal, o consultor da Vivo vai entrar em contato, e depois de um período de até 72 horas que eles dão lá no site, chega um e-mail para você dizendo que seu cadastro no Vivo Empresas foi feito com sucesso e que você precisa criar a sua conta para acessar o serviço, né? Então, o primeiro passo é fazer esse registro no Vivo Empresas, né? Você vai criar o seu usuário no Vivo Empresas, né? Ter acesso a esse dashboard que está aparecendo aí, que ainda não é o do Vivo Open Cloud, né? O do Vivo Empresas. Então você tem que criar o primeiro usuário que vai ter acesso ao serviço de Open Cloud da Vivo, né? Então você dá essa primeira atribuição aqui, e dado que você fez isso, né, tem mais um passo que é definir qual o nome de serviço que vai ser utilizado pela sua empresa lá no Vivo Open Cloud. Quando você vai fazer o login lá, que a gente vai ver na próxima tela, você tem o primeiro campo lá tipo um alias do seu serviço. Então a gente definiu aqui que o alias da gente é o Huawei UFCG, -UFCG, né? E depois disso a gente só clica aqui para abrir o portal do cliente, né?
Esse portal do cliente aí é onde a gente vai ser redirecionado para o site do Vivo Open Cloud propriamente. Antes de a gente entrar lá no portal, como eu tinha falado para vocês antes, a gente tem aqui uma forma de calcular o custo que vamos ter utilizando a nuvem, no caso da Vivo, para não ter surpresas no final do mês, né? Então você consegue, para todos os serviços do Vivo Open Cloud que estão disponibilizados lá no console, estimar o preço de cada um deles, né? Então você pode vir aqui no Elastic Cloud Server, né? Por exemplo, colocar lá qual tipo de instância que você vai precisar. Tem as instâncias, a gente vai ver nas próximas aulas, instâncias mais otimizadas para memória, para CPU. Então você pode colocar aqui na calculadora, escolher a região, quanto tempo você vai utilizar, se vai ser 100%, 100% do tempo vai ser utilizada aquela instância ou não. E aí ele dá para você a estimativa daquele custo. E se você mudar de região, ele dá o valor para cada região, para você ter uma ideia se em determinada região é mais vantajoso executar um serviço do que em outro. E aí, no caso, a gente está falando aqui só de custo financeiro, né? Você tem que ver também a questão de utilização da aplicação, se o seu usuário vai ser afetado ou não se você colocar numa região mais distante. Então isso aí fica a cargo de cada desenvolvedor quando for fazer essa análise. Mas a calculadora é uma coisa bem interessante para você não ter nenhuma surpresa no final do mês. Então aqui um exemplo de como você pode calcular, né, o caso o SES, né, o Elastic Cloud Server. Então você pode escolher a região aqui, ó, certo? E você também pode dizer qual sistema operacional daquele ACS que você vai precisar, especificar o tipo de ACS, né? E aqui ele já diz a quantidade de VPUs que vai estar disponível e a quantidade de memória. Do lado aqui você vai ter o custo por hora. Uma coisa interessante, como eu tinha mencionado, é que isso é faturado em real, né? Então é uma coisa que você também não estaria ter algum problema por conta da variação de câmbio no dólar. Aqui embaixo você diz quantas instâncias você vai utilizar e se vai ser 100% do tempo que você vai utilizar. Então, porque você pode só levantar a instância por algum período e tal. Então você meio que, só vou usar 50% do mês, né? No final ele dá para você o valor aqui de quanto custaria essa instância rodando Linux na região do Brasil. E aí se você mudar para outra região, o preço não necessariamente é o mesmo, mas você vai aqui na calculadora conseguir estimar precisamente o que você vai ser taxado no final. Uma vez que você passou por aquele procedimento lá da criação da sua conta, né, para a empresa, para a sua empresa, lá no site do Vivo Empresas, você pode acessar o console de gerenciamento do Vivo Open Cloud propriamente dito, né? Então essa é a URL, alt.vivoopencloud.com.br, e como eu tinha falado lá, você tem que definir esse nome do serviço aqui. Então, lá no site do Vivo Empresas a gente disse que o serviço da gente vai ser o AUE-FCG. Então todos os usuários que você criar a partir de agora, né, com a sua conta aqui do Vivo Open Cloud, vão utilizar esse mesmo identificador de serviço aí para acessar a página, o console do Vivo Open Cloud. Então aqui vai o seu usuário, né, e a senha para você acessar o console de gerenciamento. Uma vez que você entrou no console de gerenciamento, a primeira coisa que aparece aí é esse
resumo aí de todos os serviços, né? Então você tem os serviços agrupados por tipo lá, né? Computação, armazenamento, rede, né? E os serviços para cada tópico desse estão sendo apresentados aqui. Aqui ele tem tipo um indicadorzinho de uma numeração que, caso, por exemplo, você tenha um servidor de Elastic Cloud Server rodando, ele vai aparecer com a indicação. Você tem um, tem dois. Tipo um resumozinho lá de quantos recursos daquele tipo você tem instanciado, né? Você também tem uma forma mais enxuta, né? Se você vier na lista de serviços aqui e acessar esses, ali ele dá uma forma mais, dá uma descrição breve e tal, de que cada serviço daquele representa. Aqui você tem uma visão mais resumida, só com os títulos. Você consegue ver tudo que ele fornece. E você consegue também marcar algum desses serviços aqui como favoritos. Se você vai usar mais o SS, o RDS, então você pode colocar esses serviços como os favoritos, e aí você, na aba de favoritos, acessaria apenas esses caras aí. A troca de região, só voltando aqui para, quando você clica aqui no combo box da região, você tem acesso às outras regiões que estão disponíveis, né? Então a gente tem hoje Brasil, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Peru. Então, lembrando que os recursos aqui eles são isolados por região, né? Então, se você está no dashboard do Brasil, instanciou uma instância do SCS lá, se você mudar para a região Brasil, vai aparecer no indicadorzinho lá do Elastic Cloud Server uma instância do Brasil. Se você muda para o México, 0 instâncias no México, né? Então, isso vai ficar separado por região. Você vai, se você quiser ir trocando de região, você vai ver nessa parte de baixo, onde ele tem a apresentação dos serviços para cada região, o que está sendo utilizado naquela região, certo? E se você chaveia entre uma região e outra, a interface é igualzinha, assim, não muda nada, você só fica marcando ali tudo que você for criar, troquei de região, tudo que você for criar ou manipular vai ser naquela região que você está, né? Se você precisa fazer isso em outra região, porque você instanciou o SCS no Brasil, né, e vai instanciar outro SCS que precisa estar comunicando com aquele, você quer botar na mesma VPC, por exemplo, você tem que garantir que está na região que você tinha criado a instância previamente, a outra instância, né? Aqui na parte da direita do menu lá, você clicando na fotinha lá do usuário, você abre esse menu aqui para ter algumas informações sobre o seu usuário, né? Trocar de credencial e mudar a função se você administrador quer trocar para outro tipo de função, né? A tela de usuário basicamente aqui apresenta a informação do serviço, né? Qual é a conta empresarial que a gente está usando, o AUA e o FCG, né? O nome do usuário e as informações que você, no caso o número de celular, se você tiver botado e tal, então vai estar tudo aqui, e a senha se você quiser modificar, né? Outra coisa interessante aqui que pode ajudar bastante, se você clicar naquela interrogação que tem aqui, essa interrogação aqui, então você consegue ter acesso à central de ajuda. Por enquanto a central de ajuda ela está em inglês, a central de ajuda da Telefônica ainda não está traduzida para português, mas lá você vai encontrar material sobre cada serviço desse, né? APIs que estão disponíveis, SDKs, então é uma fonte importante de informação para você verificar caso vá desenvolver uma aplicação, né, para rodar lá no Vivo Cloud. Então aqui essa é a tela lá do portal de ajuda, né?
Então aqui o dashboard é bem parecido, lá você tem uma separação por tipo lá, né, computação, armazenamento, rede, né? Então aqui para cada tópico desse, se você clicar, você tem a documentação com PDF grandão lá com tudo, ou tem o próprio HTML que você pode clicando para cada subtópico dentro de Elastic Cloud Server, por exemplo, né, na parte de autoscale, essas coisas. Então você pode ir navegando ou baixar o PDF todo, inclusive tem a parte de exemplo e tal, se você precisar ver como é que configura, se precisar fazer alguma alteração da própria máquina para configurar o autoscale, mudar de IP estático para dinâmico e tal. Então tem os PDFs onde ele explica isso para cada sistema operacional e tal, e você poderia seguir para ter isso como um guia, né? Então, o primeiro exemplo de serviço que a gente vai dar uma olhada, que aí é o intuito já para a gente iniciar na utilização do console em si, é esse cara aí, que é o IAM, que é o Identity and Access Management. Então esse cara aí, você vai fazer o gerenciamento de todos os seus recursos, né, lá na plataforma da nuvem. Então você vai criar os seus usuários, né, vai criar grupos de usuários, por exemplo, também. Tenho meus usuários administradores, tenho meus usuários que não são administradores, que só acessam uma determinada região. Eu posso fazer essa separação, ou só acessam um determinado serviço, né? Esse usuário só vai manipular o OSS, esse daqui só vai manipular o RDS, ele não vai mexer ele só vai mexer no banco. Esse aqui é o DBA, ele não precisa ter acesso a minhas instâncias de aplicação. Então você tem esse tipo de controle para criar os usuários da sua empresa lá, para eles terem acesso aos recursos, poderem trabalhar, mas que eles não acessem coisas de mais nem coisas de menos, né? Então isso é possível através do IAM, né? Então ele fornece autenticação de identidade, gerenciamento de permissão, né? Essa parte do controle de recursos, como eu tinha falado, e política de login também, como troca de senha, tem que trocar a senha, né? Você pode definir esse tipo de coisa para que o usuário não crie uma senha, não deixe de trocar a senha de 6 meses. Você pode fazer essas políticas para poder garantir que você vai ter uma certa segurança, né? E que a sua infraestrutura que está rolando na nuvem não fique exposta porque um funcionário não respeitou aquela política. Então no IAM, né, se você for voltando lá para o console de gerenciamento, né, se você for na parte de gerenciamento e implantação, ele fica exatamente aqui, ó, Identity and Access Management. Então, se você clicar nessa aba de gerenciamento, você vai ter uma tela, você entra no console de gerenciamento do IAM. Então, geralmente os recursos são sempre dessa forma. Você tem aquele primeiro nível, onde você tem o serviço lá, né? E você clica nele e aí você entra no console de gerenciamento daquele serviço, né? E sempre dessa forma aqui, na lateral esquerda a gente tem um menu onde a gente consegue acessar subtópicos daquele serviço lá, né? Então no caso do IAM, eu posso mexer com usuários, grupo de usuários, projetos, agências, provedor de identidade, configuração de conta, né? E se você clica em cada um desses tópicos aqui, ele abre na direita aqui o conteúdo relacionado a esse tópico, né? Então a gente está aqui na aba de usuário. Então quando você clica primeira vez que você clica lá no IAM, ele vai abrir na parte de usuários, né? E aí você pode criar usuários. Aqui eu tenho uma lista dos usuários que já estão criados, né? Então você pode modificar. Se você for administrador, você pode, no caso, essa conta aqui é uma conta administrador, então você pode acessar esse serviço, né? Mas se você criar uma conta que só acessa o SS, ele não teria acesso nem a esse. Quando você tenta acessar essa página, ele já disse que aquele serviço não está disponível.
para você não ter acesso a quais usuários estão criados, mexer em senha e tal. Então isso aqui seria um usuário que tem essa permissão. É um usuário administrador, então ele consegue visualizar os usuários, modificar credenciais, fazer modificações dos usuários e criar um novo usuário, né? Ou excluir também. Então esse aqui ele consegue fazer, né? Clicando mais embaixo aqui, no grupo de usuários, você pode definir as permissões, como a gente falou lá, para aqueles usuários que vão participar do grupo, né? Então, lá, da mesma forma, a gente tem uma lista onde a gente tem já aqui os grupos que estão criados, né? O grupo admin, o grupo power user, e a gente pode criar quantos outros grupos a gente precisar, né? Um grupo de administradores do SES, né? Grupo de administradores do RDS, do OBS, e assim sucessivamente, né? O grupo de administrador da região Brasil, da região México. Então, você pode dizer que ele administra aquelas regiões. Se você clicar aqui em criar grupos, você vai ter acesso a uma coisa parecida com isso aqui. Você vai definir o nome do grupo, né? Dar uma descrição para ele e dizer quais as permissões que aquele grupo vai ter, né? Então aqui, ó, você, na coluna da esquerda, você vai ter por serviço aqui quais as permissões que você quer atribuir para aquele grupo, né? Então você pode aqui, essa base aqui, que são as permissões básicas, você pode dizer que é um servidor administrator, né? Um administrador um administrador geral, né? Um administrador, no caso aqui, visitante, né? E aí você pode dizer para ele, ó, eu quero essa e essa, e jogar para cá. Eu só quero só que ele gerencie a parte de autoscale. E aí você expande aqui a abazinha de autoscale, né? E aí você vai definindo as permissões de acordo com que aquele grupo de usuários vai precisar acessar os recursos, né? Então você joga tudo para a direita aqui, vai marcando o que você marcar, vai aparecer aqui desse lado. E depois que você fizer isso, criar o grupo, né? Aí só precisa depois você voltar para a aba lá para o menu de usuários, clicar em criar usuário, e aí você define o usuário e coloca ele naquele grupo. Então você definiu quais recursos aquele grupo de usuários vai ter, né? Esse grupo de usuários vai ser utilizado na criação dos usuários daquele grupo, né? Então o usuário ele pode participar de vários grupos, né? Se esse usuário administra SS e RDS, então você pode botar mais de um grupo aqui e criar o usuário. Uma vez que você fez isso, criou o usuário, né? A mesma coisa aqui, definiu a senha. Você pode definir aqui, só voltando aqui, ó, você pode definir que ele tem acesso com senha ou acesso com chave, né? Então, se você definir o acesso com senha, que é o que a gente escolheu aqui, você tem algumas opções, né? Se você vai definir gerando uma URL de login, vai definir a senha manual, né? Ou se vai mandar essa senha automaticamente, né, para o usuário. Então, aqui eu escolhi lá definir essa senha manual. Então, você pode, essa opção de preencher e-mail, número do celular, é opcional. Você define uma senha inicial para aquele usuário, né, e confirma lá. E aí, você pode passar essa senha para o usuário, e a primeira vez que ele tentar acessar dado que você escolheu a definição manual de senha, ele vai logar com aquela senha que você passar para ele, mas ele vai ser requisitado alterar a senha no primeiro login, né, para garantir que, né, a senha dele não seja vazada. Computação que consiste em CPU, memória, disco, né, e você consegue fazer essa alocação sob demanda lá na plataforma da Vivo, né? Então eles integram a parte de VPC, firewalls. Então quando você criar a primeira instância lá, essa instância já vai criar por default uma VPC com as subredes,
né, necessárias, então não precisaria nesse primeiro contato, muita modificação. Caso depois você precise especializar um pouco mais, criar uma sub-rede para cada conjunto de máquina na sua VPC, é aí que você entraria nesse mérito, né? Então, esse aí é o console que a gente já viu, né? O console principal, onde tem todos os serviços. Só recapitulando aqui, o serviço de Elastic Cloud Server está aqui, né? É logo o primeiro lá de computação. Então você clicaria lá. Uma vez você clicou no serviço lá de Elastic Cloud Server, você entra no console do Elastic Cloud Server, né? Aqui na esquerda, os menus relacionados ao SES, né? Então a parte de backup, o Bare Metal Server, o Elastic Volume Service, né? O Volume Backup, o Image Management Service, Outscale, Elastic Load Balance, o Key Pair e os grupos de SES. Então esses serviços aqui, todos eles estão relacionados ao SES. Então você consegue acessar clicando lá inicialmente no dashboard lá no Elastic Cloud Server. Entrando no Elastic Cloud Server, você tem esses serviços aí que são os subserviços do SES, né? Então, nesse primeiro item aqui, que é o Elastic Cloud Server, você vai ter uma lista aqui com todos os SES da região que você criou. Como a gente aqui não tem nenhum SES criado, né, nessa região, não aparece nenhum, mas dado que você já tem algum, você pode visualizar o nome, né, o endereço IP que está atribuído o IP público para poder ter acesso, a máquina ter acesso à internet, né, o privado no caso, e o IP que é o Elastic IP para você ter acesso à máquina na internet, né. Então o primeiro passo seria criar o nosso SES, certo? Então a gente criaria o nosso SES. Uma coisa que é importante, como vocês estão acesso à máquina aí de visitante, é bom guardar a chave que vai ser gerada para acessar a máquina via SSH, né? A prática que eu tinha colocado aqui, a gente ia fazer acesso usando a própria interface que tem no Vivo Open Cloud, que é para acessar o terminal via o próprio dashboard lá, sem necessidade de um terminal Linux. Você acessa lá, depois eu posso mostrar que tem nos slides, mas como o firewall está bloqueando, a gente vai fazer o acesso via SSH. Então, essa chave aqui é importante, né? Então, quando a gente criar a instância, né, a gente vai definir aqui a região, né, da instância, a zona de disponibilidade daquela instância, o tipo de computador que a gente está criando. Então, quando você clicar aqui, né, você tem computação 1, fins gerais, memória otimizada. Então, você pode escolher qual tipo. A gente vai escolher essa daí, que é uma vCPU e 1 GB de memória, para a gente não extrapolar a cota de uso, certo? E aí a gente vai usar aqui, ó, imagem pública, certo? E a imagem que a gente vai utilizar é a do Ubuntu 16.04 Server, 64 bits, certo? E os passos estão aqui descritos, de instalação, usando o apt-get install, usando o Ubuntu. Se for usar outro tipo de Linux, aí teria que fazer algo similar, no caso, se for um Linux baseado em Red Hat, é RPM, né? Então teria que fazer algo similar. A parte da chave que a gente falou, né, essa parte da chave a gente tem que guardar ele vai solicitar mais embaixo para criar uma chave. A gente cria, a chave fica armazenada na nuvem, só que você tem que baixar a chave privada e ficar com você. Então você tem que guardá-la. Se você perder, você perde acesso à máquina, certo? A máquina que foi criada para autenticar com aquela chave. Uma vez que você criou a máquina, aí a gente tem que fazer esse passo, que é ligar um Elastic IP àquela máquina. Lá no dashboard de criação, quando a gente for ver, talvez já tenha lá a opção de, quando criar, atribuir um Elastic IP. E aí a gente vê se tiver, já marca, para evitar esse passo aqui.
Mas como eu criei e fiz a configuração toda aqui, acessando o console lá de gerenciamento na web, não precisaria de uma IP para acessar, então eu fiz esse passo posteriormente. Então, posteriormente, você pode vir aqui em Elastic Cloud Server, eu vou mostrar depois, né? Clicar no Elastic Cloud Server, vai abrir esse menuzinho aqui embaixo, e aí você tem as opções de configuração, de disco, interface de rede, grupo de segurança, IP, monitoramento e tags que você vai botar na máquina, certo? Então, essa é uma outra forma de fazer isso. E aí você pega uma IP, né? No caso, por default lá no Vivo Cloud, para cada região, a gente tem uma cota de 4 IPs elásticos, né? Essa cota pode ser solicitada para aumentar essa quantidade de IP elásticos, né? Se for necessário, mas no caso da gente, como a gente vai precisar de bastante aqui para fazer a prática, a gente vai fazer daquela forma lá, separando 4 alunos em cada grupo, em cada região, né, para poder não ter essa limitação de IP elástico, né? Então você vai solicitar um IP elástico, certo? Uma vez que o IP elástico está disponível, você vai associar aquele IP elástico ao seu SES para que ele tenha acesso via internet. Uma coisa importante aqui, que eu esqueci de falar na criação, coloquem o nome de vocês quando for criar o SES, traço o primeiro e o último nome do aluno, para a gente saber de quem é aquele SES, né, e não ficar acessando o SES um do outro, certo? E aí você tem essa opção aqui, é a que eu tinha falado, né? Fazer o login remoto. Então essa opção aqui, ela abre uma nova aba no browser, né? E tem um terminal do Linux onde você acessa sem precisar ter um terminal, como é que se diz, na sua máquina. Então pelo browser você resolveria, né? E dessa forma você não precisaria também ter um Elastic IP associado àquela máquina. Ela não precisaria estar publicamente na internet, né, para você acessar. Você conseguiria acessar dessa forma. Mas o firewall está bloqueando, então a gente vai fazer via SSH na porta 22, né, com esse IP aqui. Esse IP, no caso do exemplo, né, quando vocês alocarem cada IP, cada máquina vai ter um IP público diferente. Então, esse daqui é o exemplo da página que abre, né, para você manipular a máquina via o browser, né? E aí, uma coisa que quando você entra nesse primeiro login aqui, em cima ele mostra quais credenciais, porque aqui você está acessando não pela chave, você está acessando via NoVNC, que é um protocolo de acesso remoto, emulando aqui. E aí ele cria para você um usuário, Linux, o nome do usuário, e a senha está depois de 2 pontos aqui, ó. Linux é o usuário, e depois de 2 pontos é a senha padrão que ele cria. E aí você pode acessar digitando Linux e a senha que está aqui. E aí, depois que você entrar, você pode ir lá e dar um comando para um PSWD para trocar a senha, né? Você digita a senha novamente e bota a senha mais fácil, que essa senha é randômica e aí tem umas letras minúsculas, maiúsculas. É meio chata de ficar digitando, certo? Mas, mais uma vez, a gente não vai fazer dessa forma por conta desse bloqueio, né? Só complementando aqui como um exemplo de serviço, o EVS que a MF falou, esse cara aqui é o disco do SES. Então, mais uma vez, você não precisa, quando for criar o SES, criar o EVS. Ele já cria para você, o padrão, o disco da máquina com o EVS. Se você precisar criar um outro disco, aí e fazer um attach desse disco como disco de dados, aí sim você precisaria ter mais alguns passos, certo? Então, isso daí a gente vai dar um pouco mais de detalhe na aula de EVS, certo? E aí a gente vai mostrar como é que faria esse tipo de coisa.
Nessa primeira prática aqui a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai instanciar o ECS, logar, fazer a instalação dos pacotes que a gente precisa para rodar o nosso primeiro site, abrir o grupo de segurança para a gente ter acesso às portas que a gente precisa, né? 337 e 22, e ver se tudo funciona, né? Aqui são algumas opções lá que você pode ter no EVS, no caso conectar, desconectar, expandir a capacidade do disco e assim sucessivamente. O console dele, mesma coisa, você pode acessar aqui, né, direto da parte de armazenamento. Se você clicar, você vai direto para a aba de ECS no submenu do EVS, ou se você entrar no ECS, você também consegue acessar aqui. Esse é o console do ECS. E aqui tem um submenu aqui de EVS, né, onde você consegue ver quais são os discos que estão criados, né, a capacidade do disco e tal. Então está tudo aí, você consegue gerenciar. Se você tiver mais um disco para criar, você vem aqui e cria um disco de EVS, certo?